E enquanto eu estava pensando aqui no que a gente ia falar exatamente, no texto que a gente ia usar, eu fiquei bastante reflexivo e até conversei com a Renata, porque sempre quando eu trago algum tema para cá, antes eu preciso me convencer de que ele é relevante. E preciso que Deus fale comigo antes para eu poder conseguir transmitir algo. E falar sobre esses temas é sempre um confronto. Falar sobre autoridade, sobre liderança, pastoreio, é sempre um confronto. Porque não tem muita massagem na Bíblia para essa ideia, né? Jesus está sempre falando de uma maneira muito assertiva e muito dura sobre as lideranças do seu tempo. Então, de fato, é um confronto de ego, é um confronto no nosso interior. E eu separei um texto aqui que a gente já deu uma visitada nele em algum outro momento, mas eu acho que é pertinente a gente voltar nele, que é Mateus capítulo 20. Então, se vocês puderem abrir aí, por favor. Flávio, tem as Bíblias na biblioteca, tá lá em cima dos livros lá, se quiser trazer. Mateus capítulo 20. Vamos ler a partir do versículo 25. Um anarquista disse uma vez que homem nenhum conquista o poder. É o poder que conquista o homem, né? E a base de nossa conversa vai ser a forma de Jesus de exercer o poder. O poder ele é um tema extremamente abrangente, a gente pode falar dele de diversas maneiras. O poder de gênero, como a gente conversou na semana passada, do masculino sobre o feminino. Nós podemos falar sobre a autoridade do Estado, nós podemos falar sobre o poder da economia, nós podemos falar sobre a autoridade religiosa, e nós vamos passear por algum desses temas, certo? Se alguém precisar de uma Bíblia aí, ó. Mateus capítulo 20, vamos ler a partir do versículo 25, que diz assim: Jesus o chamou e disse: vocês sabem que os governantes das nações as dominam, e as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Não será assim entre vocês. Ao contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo. E quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo, como filho do homem, que não veio para ser servido, mas para servir, e dar sua vida em resgate por muitos. Amém? Amém? Amém. Então tá bom, podem falar amém, fiquem à vontade. Não precisa ter medo de ser pentecostal não, pode falar aleluia, pode falar amém. Línguas estranhas, fiquem à vontade. O que acontece? Eu falei para vocês que nossa base de conversa ia ser a forma de Jesus de exercer poder e autoridade. E no domingo passado nós conversando aqui sobre a desigualdade de gênero, nós chegamos à conclusão de que de fato a lógica do reino ela é muito oposta à lógica atual e à lógica do mundo. Tudo que nós corremos atrás hoje, tudo que nós fomos ensinados enquanto sociedade a exaltar, parece que a Bíblia minimiza. Então, assim, a estabilidade, que talvez seja um dos alvos principais da vida de quem quer uma vida financeira mais tranquila, a estabilidade de tudo, a estabilidade de relacionamento, a estabilidade econômica, ela é totalmente oposta à vida de Jesus, que não tinha onde repousar a cabeça, que não tinha uma renda fixa, que dependia do sustento de mulheres para que o seu ministério pudesse continuar. A gente gosta muito de receber presentes. E a Bíblia fala que melhor é dar do que receber. A gente acha que a autoridade é quem está no topo sendo servido. E a Bíblia fala que a autoridade é quem serve. Então a lógica do reino de Deus ela é oposta à lógica do mundo. Isso é um fato. E a lógica da autoridade também não é diferente. Ela também é oposta à lógica do mundo. A forma como nós aprendemos sobre autoridade no mundo talvez fez alguns de nós enxergar a autoridade como algo ruim. Mas é porque ela é exercida e ela foi aprendida da maneira errada. A gente falou sobre desigualdade de gênero e eu vou continuar falando um pouco sobre esse tema porque não tem como a gente falar sobre autoridade e poder sem reconhecer que o sistema patriarcal que nós vivemos, ele afeta muito mais as mulheres do que os homens. Ou seja, elas são muito mais vítimas dessa situação toda do que nós enquanto homens. E existe uma gama de privilegiados
dos mais altos até os menos privilegiados, e a gente pode dizer sim que tem gente que sofre mais do que outros. Então é a mulher, é o negro, é o pobre, é o morador da periferia, e assim por diante. É o desabrigado, é o morador de rua. São pessoas que são atingidas pela falta de privilégio. E quando nós lemos a Bíblia, nós não podemos fazer uma leitura egoísta e pensar somente naquilo que atinge as nossas vidas, mas aquilo que atinge também a vida dos nossos irmãos. É por isso que a leitura é sempre comunitária. Ela precisa ser uma leitura contemporânea para o nosso dia a dia, mas também contextual para isso aqui que nós vivemos, que nós chamamos de igreja. E o versículo 25, que nós lemos aqui, ele diz: Jesus chamou e disse: vocês sabem que os governantes das nações as dominam. Eu gostaria de começar por essa palavra, dominação. Talvez dominação seja esse conceito de privilégio e não serviço que está intrínseco à liderança e autoridade. As pessoas querem liderar e elas querem exercer autoridade para poder dominar, exercer poder sobre o outro. E não para servir, como Jesus está propondo aqui. Por que aquele artista sumido da mídia, do nada decide que ele quer ser deputado federal, deputado distrital ou estadual? Porque ele sabe que ali existe uma estabilidade financeira e algum tipo de privilégio. Nunca teve vida pública, nunca nem se manifestou nem no condomínio do seu próprio prédio, nas reuniões, mas do nada ele aparece como aquele que vai trazer resolução para os nossos problemas sociais. Por que o cargo público ele é tão almejado? Porque é um cargo que traz privilégios. Já pensou você poder votar quanto que você vai receber de aumento? Seria maravilhoso. Você chegar no teu chefe assim, olha, a gente fez uma votação aqui e a gente decidiu que a gente precisa de R$1.000 de aumento, ou 30% de aumento. Seria maravilhoso. Mas isso é para todo mundo? Não, isso é para poucos, isso é para privilegiados. Aí você fala, realmente os deputados, os políticos são todos privilegiados. Mas não só eles, nós estamos privilegiados em algum grau também. Aí vai uma escala, talvez os servidores públicos, talvez os empresários, talvez nós que temos casa, que temos roupa lavada, talvez nós que temos relações de afeto. O privilégio nem sempre é econômico. A gente vê às vezes uma notícia de um cara lá de Piraporinha do Norte, em qualquer interior desses aí, que passou a vida inteira morando numa casa de madeira e de repente ele passou na Universidade Federal em primeiro lugar para medicina. Aí você fala, caramba, tá vendo aí? Meritocracia. Esse cara não teve nada, foi lá e correu atrás, mas ele teve um privilégio. Algum privilégio ele teve. Por exemplo, só o fato dele ter pais que entendem a importância do estudo na vida dele é um privilégio. Só o fato dele não precisar trabalhar para poder se dedicar ao estudo, mesmo com os seus próprios esforços ali, também é um privilégio. Então, ser alvo de um privilégio não é um pecado e nem um erro. Todos nós queremos o privilégio. O problema do privilégio é quando nós não reconhecemos ele. Então hoje, eu quero te convidar a reconhecer os seus privilégios. Eu quero te convidar a reconhecer o seu privilégio econômico, o seu privilégio de gênero, o seu privilégio religioso, inclusive. Porque a gente, enquanto evangélico, tem muita facilidade de pegar uma nota de R$2 e ver uma frase, Deus seja louvado, e falar, oh glória a Deus, o Brasil é do Senhor Jesus. Agora você imagina o que é uma menina de 11 anos de idade ser apedrejada porque está saindo de um centro candomblé com um turbante na cabeça, como aconteceu no Rio de Janeiro em 2016. Não existe privilégio ali. Então, o problema não é o privilégio. O problema é não reconhecer o privilégio. Porque quando você reconhece o privilégio, você sabe que apesar de você, apesar da sua vida, da sua realidade, do seu contexto, existem outras pessoas que não teve acesso àquilo que você teve. E o seu olhar é de empatia. O seu olhar é de misericórdia. Você quer dividir aquilo que você tem. Esse pelo menos deveria ser o pensamento do privilegiado. Está entendendo? Então, assim, quando nós falamos de poder, nós não podemos deixar de citar os privilegiados do poder. Todo poder, ele trabalha em favor de algum privilegiado. Nenhum poder é neutro. Ele não entra na vida do homem e sai da vida do homem sem deixar sequelas. Todo poder deixa algum tipo de sequela. E são poderes pequenos. Você fala, você está falando de cargo público. Não, eu estou falando de qualquer tipo de poder. Por exemplo, se você é um empregador, você exerce poder sobre a vida de alguém.
se você tem uma empregada doméstica na sua casa, você exerce poder sobre a vida de alguém. E está errado isso? Não, não está errado. Agora, a forma como você vai exercer precisa ser a forma do reino de Deus, que é essa lógica invertida de execução de poder e de autoridade. Amém? Então é sobre isso que nós estamos falando. Nós não estamos falando aqui contra o poder, nós não estamos falando aqui contra os privilégios. Na verdade, seria muito... Contra os privilégios, talvez. Seria muito interessante se não existissem privilegiados, mas todos fossem de livre acesso a esses privilégios. Aí não seria chamado de privilégio, seria chamado de bem comum, não é verdade? Então, no nosso país, por exemplo, a gente acha, no Brasil, que a gente alcança um grande status social quando nós temos poder econômico individual. Então você vai lá e compra um grande carro que você sempre sonhou. Só que se você não tem um bom asfalto para você andar, não significa nada. Porque o asfalto é um bem comum. Então lutar pelo bem próprio é tão importante quanto lutar pelo bem comum. Vocês estão entendendo? Mesmo que esse bem comum traga para você algum tipo de recompensa. Pensar no coletivo. Então essa é a proposta do reino de Deus, pensar no coletivo. Então a palavra usada no versículo 25 é dominação. Vocês sabem que os governantes das nações as dominam. Eles não as servem, eles as dominam. Então esse conceito que nós temos de liderança e autoridade a partir da dominação é o que bagunçou a nossa cabeça e o exercício das autoridades. Então, por exemplo, quando nós falamos de desigualdade de gênero, como conversamos na semana passada, nós temos em nosso país um grande índice de desigualdade de gênero. Ou seja, mulheres que têm um maior índice de formação, um maior percentual de formação acadêmica e estão em menores cargos de poder. Por quê? Porque nós temos uma desigualdade de gênero. E aí, isso também não reflete apenas no mercado econômico, mas também reflete nos nossos lares. O fato da gente acreditar, de algumas pessoas acreditarem, que o homem, o masculino, exerce autoridade e poder sobre o feminino, é o que faz muitas mulheres viverem sob um jugo desigual a vida inteira, sendo subjugadas, sendo humilhadas, vivendo em relacionamentos abusivos. Por quê? Porque a Bíblia diz que elas precisam ser submissas. E ninguém entende o que é submissão. Ninguém entende o que é amar a esposa como Cristo amou a igreja. Só entende o que é ser submissa. Então, se não for aprofundado as relações, se não for aprofundado a definição dos termos, a gente vai viver sempre essas relações de controle e de poder. Então não tem como a gente ignorar esses fatos. O convite aqui não é para que nós todos nos tornemos feministas. Não é isso. Mas o convite é para que nós todos possamos refletir o quanto o machismo não pertence aos nossos dias e à nossa personalidade. Aí você fala, mas eu sou mulher, mas também pode acontecer contigo, cara. Conheço mulheres muito mais machistas do que homens. Sabe como uma mulher pode ser machista? Quando ela acha que, por exemplo, ela não tem a mesma dignidade do seu parceiro. Quando ela acha, por exemplo, que ela não pode ter o mesmo acesso do seu parceiro. Quando ela acha que o seu parceiro nasceu para brilhar e ela nasceu simplesmente para dar um suporte. Quando não existe protagonismo nem na vida espiritual de um ser feminino. Porque o homem é que leva o ministério nas costas e ela fica ali simplesmente cuidando dos seus filhos para que ele possa voar. Então é preciso que essa mensagem de libertação na vida das mulheres, ela seja compreendida para que nós possamos de fato ler aquele versículo e compreendê-lo. Porque foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Amém? Foi para a liberdade que Ele nos libertou. Ele não libertou a mulher para viver sob o jugo do homem. Ele não libertou o negro para viver sob o jugo do branco. Ele não libertou o pobre para viver sob o jugo do rico. Ele nos libertou para a liberdade. E é simplesmente fantástico o fato de Jesus ser esse homem nascido numa manjedoura, pobre, que não tinha nem onde repousar a cabeça e ter trazido toda essa lógica de revolução para os nossos dias. Porque ele subverte as lógicas sociais. Vocês acham que poder é mandar. Eu estou dizendo aqui para vocês que poder é servir. Vocês acham que liderar e exercer autoridade é exercer poder, mas é exercer serviço. Está entendendo? Então nós estamos falando sobre uma revisitação e talvez uma reflexão daquilo que nós entendemos e aprendemos sobre a autoridade. E aí o autoritarismo machista,
ele tira a dignidade da mulher. E quem fere a dignidade do ser criado comete pecado. Porque a Bíblia diz em Gênesis capítulo 1, versículo 27, criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Ele coloca aqui homem e mulher em pé de igualdade. Nós não estamos falando da queda, nós falamos sobre isso domingo passado. Nós não estamos falando de Efésios 5, que fala sobre a submissão da mulher. Nós falamos sobre isso domingo passado. Nós estamos falando sobre o plano original de Deus, que coloca homem e mulher em pé de igualdade, com a mesma dignidade, por serem feitos à imagem e semelhança de Deus. Quando nós falamos de poder e de privilégio, nós precisamos entender, por exemplo, que direitos humanos não é uma pauta política, mas é uma pauta humanitária. E que tem que ser pauta nas nossas reuniões, nos nossos cultos de adoração. Porque quando você vê um exercício de um poder que tira a dignidade de um ser humano, seja ele um bandido, seja ele um menor infrator, a gente como povo de Deus tem que se manifestar. Amém? A gente como povo de Deus tem que privar e prezar pela vida do nosso próximo. A gente como povo de Deus não pode aceitar nenhum tipo de aviltamento à dignidade do ser humano. E também acontece com a mulher. Por isso que a igreja tem que ser o primeiro ambiente de emancipação e liberdade das mulheres. Mas ela é o último. Por quê? Por causa da interpretação equivocada de textos bíblicos. E a Bíblia diz, no seminário, eu sempre ouvi isso, né? Dos professores, a Bíblia é a mãe de todas as heresias. É partindo desses versículos aqui que vai se falar as piores coisas possíveis. E como você não tem nenhum tipo de intimidade com o texto, você acredita em tudo que é falado. Então é preciso rever isso aí. Aonde era para ser um ambiente de emancipação, tem se tornado um grande ambiente de opressão para a vida das mulheres. Nós estamos falando de poder. Nós estamos falando de autoritarismo. Então, para os homens, liderar é governar. E governar é exercer poder, é humilhar. É dizer, você não é mais do que eu sou mais que você. Então você não trabalha. É aquele papo de assim, mulher minha, fica em casa cuidando dos filhos. Mulher minha, não sai sozinha com as amigas. Mulher minha. Porque a gente esquece da possibilidade dela não ser sua, mas ser do pai. E quando uma filha tem pai, você não trata ela de qualquer jeito. Você trata ela com cuidado. É preciso a gente rever os nossos conceitos a respeito de autoridade e a respeito até mesmo de relacionamentos conjugais. Para que a igreja não continue sendo um grande reprodutor de ambientes machistas, de ambientes opressivos para as mulheres e para outros tipos de minorias políticas também. Certo? Então, isso é poder, isso é autoridade equivocada. E aí, o problema todo não é a autoridade, mas a forma que ela é exercida. Por isso que eu falei aqui no início, que pelo fato da autoridade ser exercida de uma maneira equivocada, isso acaba fazendo um grande muro, uma grande barreira para que as pessoas tenham qualquer tipo de repulsa à autoridade. Então não se aceita liderança espiritual, não se aceita autoridade política elegida, não se aceita autoridade ou submissão no trabalho, não se aceita nenhum tipo de liderança. Vamos viver a mais pura anarquia porque as lideranças são opressivas. Mas as lideranças não são opressivas porque foi assim que foi feito para ser. Elas são opressivas porque elas interpretam a coisa toda da maneira privilegiada e equivocada. E aí Jesus ele traz talvez para a gente algum princípio mais puro e mais original de como ele gostaria que a liderança fosse exercida. E eu estava lendo um livro sobre liderança, fui bastante preconceito, né? Eu pensando, vou abrir aqui, vai estar aqueles versículos tipo assim, honre o teu líder, não fale nada contra o ungido do Senhor, aquele bando de construções que é utilizado para manter privilégio nas lideranças eclesiásticas. Mas eu fui surpreendido, meu preconceito foi colocado à prova, e eu vi que quando a Bíblia fala de liderança, a coisa que ela mais fala é a respeito de serviço. A coisa que ela mais fala é a respeito de humilhação, de se colocar à disposição do outro. Então, por isso que eu falei para vocês que às vezes é até dolorido você ler certas coisas e ouvir certas coisas, porque você pensa, quão longe eu estou do modelo que Jesus quer que eu seja. Saca?
E é isso. Se você está lendo a Bíblia sempre achando que você está bem, alguma coisa está errada. Ou você está lendo errado, ou não também, né? Ou pode ser que o problema seja eu, e eu sou muito pecador, e você consegue exercer mais santidade. Mas eu acho que na maioria das vezes a leitura está equivocada. Porque a Bíblia é um livro para você ler e se confortar das suas mazelas, mas também se confrontar do seu conforto, do seu privilégio. Uma vez eu ouvi uma pessoa que disse o seguinte, eu não sei o autor, né? Disse o seguinte: a Bíblia é o livro que confronta os descansados e dá descanso aos inconfortados. Ou seja, todos aqueles que estão agoniados, sofrendo algum tipo de opressão. A Bíblia diz: vinde a mim, vocês que estão cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Mas aqueles que estão deitados no privilégio, Jesus chama de hipócrita, de raça de víboras e de um monte de outras coisas que, se fosse traduzido para o nosso dia a dia, talvez seriam palavrões. Mas colocar um palavrão na boca de Jesus seria uma heresia que eu não quero cometer aqui. Apesar das outras heresias que já estão empregando a nós, né? E aí, Jesus, como é que Jesus exerce a autoridade? Porque toda vez que nós falamos sobre algum preceito em que nós precisamos nos espelhar, nós temos que nos espelhar em quem? Em Jesus. Ele é o nosso modelo de vida, Ele é o nosso modelo de atuação, e se você quer ser um bom ser humano, você tem que olhar para esse ser humano, para esse Jesus. Licença. E aí, eu separei um texto aqui, João, capítulo 13, versículo 12, que eu vou ler. Se vocês quiserem acompanhar, vocês podem acompanhar. Mas se não quiser abrir, vocês podem ficar tranquilo que eu vou ler, prometo que não vou mentir. João capítulo 13, versículo 12, um pouquinho aí depois de Mateus. 13, 12, diz assim: quando terminou de lavar-lhe os pés, Jesus tornou a vestir sua capa e voltou ao seu lugar. Então lhes perguntou: vocês entendem o que... Então lhes perguntou: vocês entendem o que lhes fiz? Vocês me chamam mestre e senhor, e com razão, pois eu sou. Pois bem, se eu, sendo senhor e mestre de vocês, lavei-lhe os pés, vocês também devem lavar os pés um dos outros. Amém? Amém? A gente leu sobre isso no domingo passado, porque nós estávamos falando o seguinte: nós lemos aquele texto de Efésios que diz sobre a submissão da mulher e sobre o amor do homem, e aí a gente precisa entender como é que Jesus exerceu a autoridade. Como é que ele exerce a autoridade? Lavando os pés dos discípulos. Se colocando na lógica invertida do reino da sociedade. Nessa lógica do reino de Deus que é invertida a sociedade. Fazendo as pessoas refletirem sobre os mais comuns costumes que elas aprenderam a reproduzir sem reflexão. Em todas as religiões, os adoradores prestam homenagens e sacrifícios ao nosso Deus. Como Mateus falou aqui no início, no cristianismo é Deus que se coloca como sacrifício em favor de nós. A lógica do reino é invertida. A forma como Jesus exerce a autoridade, a forma como Jesus lida com o poder é servindo. E não existe outra forma de exercer poder, não existe outra forma de exercer autoridade que não seja servindo. A primeira coisa que um discípulo do Senhor pode fazer com o poder é negá-lo. E não existe outra forma de lidar com o poder. Então, se te colocam em lugar de privilégio, negue. Se te colocam em lugar de muito elogio, negue. Se te colocam em lugar de muita vaidade, negue. Porque não existe outra forma do discípulo de Jesus lidar com o poder que não seja negando. E vigilante o tempo inteiro. Sempre vigilante. Para que nunca caiamos no erro de acreditar que o que nós temos hoje não é fruto da ação de Deus, mas é fruto do nosso esforço. O que nós fazemos é como forma de adoração. Nós não fazemos como forma de receber algo, porque como o Mateus falou, nós já recebemos. É o tempo verbal. Aquele que fez, aquele que criou, aquele que se entregou. Amém? Então, se hoje você está aqui com o seu coração disposto a adorar, amém, você é bem-vindo, esse é o ambiente. Mas se você veio aqui com uma forma de sacrifício para receber algo de Deus, talvez esse não seja o ambiente. Porque Ele não está aqui para te prometer promessas em troca do seu sacrifício. Ele está aqui para te dar vida em abundância sobre o sacrifício que Ele fez.
E a melhor coisa que você pode fazer é, aceitar esse sacrifício. Porque a Bíblia diz, todo aquele que reconhece o sacrifício de Jesus, Deus lhe dá o direito de ser chamado de filho. Existem países, que não é o nosso, obviamente, onde alguns cargos públicos são facultativos. Ou seja, você não recebe nada por isso. Você vai porque você quer servir a sociedade. Você tem esse chamado político social, que eu acredito que é extremamente importante. Eu acredito que Deus levanta a gente aqui no nosso meio para servir a cidade, amém? Eu acredito que Deus levanta a gente aqui no nosso meio para servir a nação, com a sua inteligência, com a sua capacidade de gestão, sendo deputados, sendo senadores, sendo governantes, quem sabe até mesmo presidentes. Agora, isso não pode ser confundido com um cargo de privilégio. E aí quando você vê o pastor deputado, ou deputado pastor, e essas duas nomenclaturas no mesmo nome, você precisa questionar o seguinte: aonde é que ele errou? Como deputado ou como pastor? Porque como é que é isso? Esse cara ele foi chamado para cuidar de gente ou para gerir recurso público? Ou o interesse dele é simplesmente em agregar o recurso público à sua comunidade de fé? Ou talvez a ambição dele seja exercer poder nos seus congregados, ou seja, nos seus irmãos e também na sua cidade. Ou talvez a sua ambição seja tão grande que ele queira cada dia mais alcançar lugares de poder, não é nem lugar de privilégio econômico, porque o poder ele é muito mais forte do que o dinheiro. Tem gente trocando dinheiro por muito poder, cara. Porque tem gente que tem dinheiro e não tem poder nenhum. Você fala, mas isso é contraditório. Não, não é contraditório. Existe gente influente suficientemente para exercer poder na vida das pessoas sem ter um puto no bolso. Por exemplo, uma liderança evangélica ou religiosa, melhor dizendo, para ser mais abrangente, equivocada. Ela exerce muito poder. Quantos pastores de periferia a gente não conhece aí, cara? Que não são em tempo integral, que não recebem um centavo da igreja, que são genuínos mesmo, são pessoas que têm até boa intenção e tal. Mas que por causa de uma leitura equivocada, precisa que seu membro venha pedir: pastor, eu quero namorar. Pastor, eu gostaria de comprar um apartamento. Pastor, estou pensando em mudar de emprego. Por quê? Porque ele aprendeu a exercer poder sobre o outro. E ele acha que liderança é controle, é dominação. Mas o versículo 25 do capítulo 20 de Mateus diz pra gente: eles dominam as nações, vocês não. É a forma como eles governam. Os homens acreditam que têm poder sobre suas mulheres. O governante acredita que tem domínio sobre sua nação. Os pastores e os rabinos acreditam que tem domínio sobre o seu povo. Mas vocês, não. Ele está falando com quem? Com o discípulo, cara. Com o discípulo. A multidão vai até Jesus para receber o quê? Benefício. A multidão vai até Jesus para contemplar milagre. Para receber cura. Os discípulos, eles comem a poeira do pé do seu rabino. Eles querem estar com Jesus por aquilo que Ele é. Quantos aqui querem estar com Jesus por aquilo que Ele é? Amém. É isso. E vai ser difícil, cara. Porque seguir Jesus é segui-lo até a cruz. Ou você vai fazer como Pedro, vai segui-lo até parte do Calvário, até o Jardim de Getsemane. Dali em diante não tem como mais. Aliás, os 11 fizeram isso, né? O Pedro ainda tentou seguir escondido ali. Mas os discípulos têm o seu limite também. Mas fica tranquilo que Jesus não está cobrando isso de você. Graças a Deus. Ele não coloca sobre nós um fardo maior do que nós possamos carregar. Então, o amor dele por nós é incondicional. O nosso não. O nosso tem condição pra caramba. Depende do nosso dia, depende de como a gente acordou, do nosso humor, depende do nosso mapa astral. Depende de tanta coisa. Mas o amor dele por nós é incondicional. E aí, o princípio da autoridade, para vocês entenderem que a autoridade não é um problema, se encontra em Romanos capítulo 13, versículo 1. Eu vou ler para vocês. Diz assim, ó: todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem as autoridades que existem foram estabelecidas por Ele. Você fala, caramba, todas? Até as autoridades injustas? Até o Nicolás Maduro lá na Venezuela? Até o Bolsonaro aqui no nosso Brasil? Todas as autoridades foram estabelecidas por ele. Difícil, né? Mas aí, existe um outro... Esse aqui é o princípio da autoridade. Ou seja, você vê que Jesus não tem problema com a autoridade. Ele não tem problema com a liderança. Ele tem problema com como isso é exercido.
E aí em Provérbios, que é cronologicamente anterior, ou seja, palavras de um sábio, Provérbios 29:2 diz o seguinte, ó: quando os justos florescem, o povo se alegra. Quando os ímpios governam, o povo geme. Ou seja, cara, não existe neutralidade no poder. Quando o ímpio, e o ímpio aqui não é aquele que não segue a Jesus. O ímpio aqui é aquele que não executa os princípios do reino de Deus. Seja ele ateu, seja ele de outra religião, isso não importa. Quando uma pessoa que se apodera do poder simplesmente para o seu próprio benefício, o povo geme. Seja esse um presidente, seja um governador, seja um pastor, seja um marido, um pai de família, o povo geme. Falando em pai de família, é importante também lembrar de autoridade na criação dos filhos. Porque a gente, na criação dos filhos, a gente tem de fato uma relação de hierarquia. Diferente na relação que a gente tem conjugal. O que Jesus disse, aliás, o que Deus disse no Gênesis capítulo 2 foi o seguinte: domine sobre toda a criação, sobre os animais. Tá? Mas não falou domine sobre as mulheres. Importante. Gênesis 1:27 diz o seguinte, ó: homem e mulher os criou, tenham isso em mente. Agora, a nossa relação com nossos filhos é uma relação de autoridade, na verdade, de hierarquia. Mas até isso, a Bíblia legisla. Ela fala o seguinte, olha, não provoquem demais os filhos de vocês. Não provoquem a ira deles. Sejam sábios na repreensão. Façam isso em amor. Não é porque nós temos poder sobre nossas crianças e que nós precisamos falar sempre de cima para baixo, sem a possibilidade de ouvir as suas questões. Qualquer tipo de criação de filho feita simplesmente com exercício de autoridade, sem demonstração de afeto, cara, ela gera um problema lá na frente. Com certeza, ou você viveu, ou você conhece alguém que tem uma péssima relação com os pais. Porque o pai foi total autoridade em sua casa. Ele alimentou, ele trabalhou, ele puniu, ele castigou, ele bateu quando necessário, mas ele nunca demonstrou amor. E ninguém quer ser liderado, e ninguém quer se submeter a uma autoridade que só exerce poder e nunca afeto. É por isso, cara, que eu vou te dizer uma coisa. Não se deixe enganar por esses canalhas religiosos. Nem por mim. Por nenhum. Estejam sempre atentos. Se submeta a quem te ama. A quem antes de te repreender te serviu. Esse é o princípio do reino de Deus. Agora, uma liderança que passa a vida inteira te dizendo o que é pecado, o que é pecado, o que é pecado, mas nunca sentou contigo para ouvir suas questões, ela não está exercendo essa autoridade nos princípios do reino de Deus. Um pai que castiga, que bate, que pune, mas nunca parou para ouvir as questões dos seus filhos, não está exercendo autoridade paterna ou materna pelos princípios do reino de Deus. Isso é um desafio diário, velho. Eu sou pai de 3 meninas. E para mim é sempre, quando eu leio isso, é sempre desafiador, porque realmente, eu falei para vocês, né? É desconstruidor você ler a Bíblia às vezes em alguns momentos da sua vida. Você fala, caramba, eu pensei que ia ficar melhor, então é pior. E ontem eu fiquei pensando sobre minha relação com minhas filhas e o quanto que eu preciso sempre melhorar isso, cara. O quanto que eu preciso ouvir as demandas delas. Antes de dar um grito, antes de exercer uma punição, um castigo, o quanto que eu preciso ouvir qual foi o problema. Por que você está chorando? Qual é a sua dificuldade? Vocês estão entendendo? Então vocês foram filhos. Todos aqui são filhos. Nem todos são pais, mas todos são filhos. Então quando tiver a oportunidade, se é que vai existir essa oportunidade, porque isso não é para todos também, é importante dizer isso. Quando existir essa oportunidade, exerça sempre em amor. Vocês viram o que Provérbios disse. Quando o ímpio governa, o povo geme, o povo sofre. Então, o poder não é o problema. O problema é o exercício do poder. E aí, voltando ao texto que a gente estava, o inicial, Mateus 20, lá no versículo 26 diz assim, ó: não será assim entre vocês. Ao contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês, deverá ser servo. A lógica é invertida do reino de Deus. Eu acredito no seguinte, a gente tem falado sobre isso na coletivação há um tempo. Eu acredito que o ministério pastoral, ele é algo, é um chamado de Deus, mas o cuidado pastoral, ele é coletivo, ele é para todos. Então a pergunta que eu sempre faço e que eu faço para você nessa manhã é o seguinte: quem te pastoreia e quem você tem pastoreado? Porque isso é viver em comunidade. É servir
e ser servido. Permitir ser servido. Permitir servir também. Tem gente que não tem extrema dificuldade de ser abençoado. É constrangimento, eu tenho vergonha, eu não gosto de me abrir, eu não gosto de conversar. Cara, você vai explodir se você não fizer. É por isso que os consultórios de psicologia estão cada dia mais ocupados. Porque os gabinetes pastorais estão cada dia mais vazios. E aí não estou aqui colocando em juízo de valor um ou outro. Como se um fosse inimigo do outro. Não é isso. Mas existem coisas para o consultório e existem coisas para o gabinete. E você precisa dividir essas demandas da sua vida. E é importante também você pensar que você não precisa de um seminário, de uma capacitação, de uma liderança para chegar no seu amigo da igreja, no seu irmão, no seu colega de trabalho, de faculdade e falar assim, cara, você está bem? Vamos conversar. O que está acontecendo na tua família? Você está legal? Você está passando alguma dificuldade? Eu posso servir você de alguma maneira? Vocês estão entendendo? O exercício mútuo de edificação. É isso que constitui a igreja. É por isso que eu insisto tanto para vocês. Cheguem cedo. Cheguem cedo, conversem com as pessoas. Isso aqui é um momento da gente se conhecer, cara. De fato. Tem gente aqui que você só vai ver uma vez por semana. Não que esse seja o ideal. Mas acontece. A correria do dia a dia, trabalho, enfim, agendas. Então, pelo menos aqui, se importe. Não entre, participe e vá embora. Se importe. E aí, cara, como é que você está? Como é que está seu dia? Tenho percebido que você está chorando bastante. Tenho percebido que o teu parceiro não está participando com você. Está acontecendo alguma coisa? Isso é extremamente importante. E também é exercer poder sobre a vida do outro. Não é autoridade aqui nesse caso, mas é poder. Porque o outro tem um poder grande na nossa vida. Uma palavra pode machucar a gente demais, como pode abençoar a gente demais, não é verdade? Quando você está mal e alguém te dá um abraço e coloca a mão no seu ombro e fala, Deus te abençoe, eu estou junto de você, viu? Isso aí, cara, pode curar uma grande ferida. Como também uma palavra errada no momento errado pode causar um buraco ainda maior no nosso coração. Mas o que Jesus diz aqui no versículo 26 é, não será assim entre vocês. Aquele que quiser servir, que seja servo. Aliás, aquele que quiser ser servido, que sirva primeiro. Quem quiser ser o maior, que lave os pés. Então, assim, quando a gente começou essas reuniões da coletivação, a gente falava muito sobre a nossa estética hierárquica, né? Sobre o fato da gente se reunir em roda e ter um culto participativo e tal. E o quanto que eu acredito nisso. Da gente poder ter uma edificação e ser abençoado mutuamente. De você ter a oportunidade de falar. Ontem o Mateus, eu pedi para ele fazer essa abertura e ele falou, preparei um esboço aqui e tal, vou te mostrar. Eu falei, cara, eu confio em você, fala lá o que Deus colocar no seu coração. É importante que exista diversidade e que exista diferença de pensamento. E aí você fala, a gente gosta muito de usar a palavra plural, mas a palavra plural, ela só é utilizada quando isso traz benefício pra gente. Ou seja, eu gosto de diversidade quando a diversidade, ela caminha na minha direção. É para aqueles que eu quero incluir. Mas quando a diversidade, ela traz pessoas que são opostas a mim, ela se torna ruim. E a Igreja do Senhor é essa multiplicidade aqui, que eu acho lindo. É gente jovem, é gente mais velha, é gente que mora em Brasília, é gente que mora em Anápolis, é gente que tem dinheiro, é gente que não tem. Isso é a Igreja do Senhor. E todos aqui entendendo o seguinte, somos um só em Cristo. E não existe ninguém aqui maior e nem menor. Se tiver que sentar no chão, se você tiver que tocar aqui no louvor, depois abandonar o teu violão e limpar o banheiro, assim nós vamos fazer. Porque aquele que quiser ser o maior no reino dos céus, que sirva. Não pode, a nossa estética eclesiástica não colabora com a lógica do reino de Deus. Porque quando você chega numa cátedra, numa igreja, você vê um palco grande, onde tem 2 metros de altura para que o falador possa alcançar todos. Eu entendo, às vezes aquilo ali é para facilitar a comunicação, é para que todos possam ver o microfone e tudo mais, mas é preciso existir uma vivência que extrapole aquela realidade do culto, porque senão, cara, não é igreja. Hoje a gente tem trabalhado muito, as igrejas têm trabalhado muito a noção de pequenos grupos, né? Isso é igreja. Eu acho que o pequeno grupo é a igreja. Aí quando a gente se reúne dominicalmente lá na nossa comunidade maior e tudo mais, é um momento de adoração coletiva, é comunhão, maravilhoso, também é importante. Mas a igreja está ali, em reunir na casa com 4, 5, 10, 12 pessoas. E aí, como é que está a sua semana? Como é que foi o seu dia? Isso é importante. Só que a lógica estética das nossas comunidades, ela não permite isso. Porque você chega numa igreja, você senta lá no fundo, e aqui é meio difícil de você passar desapercebido, né? Com essas rodas, né? As pessoas às vezes chegam ali, às vezes até desanimam de entrar, porque fala, cara, não todo mundo me vê. Vai te ver mesmo. Pior seria se você entrasse num lugar que ninguém te viu.
Quando você está naquela comunidade, você fala assim, eu adoro aquela igreja grandona lá. Eu poderia citar o nome, mas eu não vou citar, porque a gente está gravando. Aí, eu entrei naquela igreja, estou 1 ano lá, maravilhoso, ninguém sabe quem eu sou. Você está 1 ano na igreja, até hoje os irmãos estão dando boas-vindas para você. Seja bem-vindo. Você fala, irmão, mas eu já estou no louvor já, irmão. Eu já participo aqui, eu já estou na escala da limpeza, da introdução. Seja bem-vindo, seja bem-vindo. Por quê? Porque não existe vivência. É sempre uma relação de cima para baixo. É exercício da autoridade de acordo com a convenção mundana. Isso é mundo. Não é tatuagem, música secular. Mundo é isso aí, cara. Essas lógicas invertidas de poder. E aí, o Jesus que nós seguimos, ele dá para a gente referências de como exercê-la. Queria ler um outro texto com vocês, está um pouquinho à frente. É isso que eu quero que vocês abram. Mateus 23. 3 versículos à frente aí. Mateus 23. Mateus 23, vamos ir a partir do versículo 1. E aqui a gente vai falar um pouco mais sobre autoridade espiritual. E são palavras de Jesus a uma autoridade espiritual. Talvez é uma das autoridades espirituais mais importantes e poderosas do seu tempo. Diz assim: Então Jesus disse à multidão e aos seus discípulos: Os mestres da lei e os fariseus se assentam na cadeira de Moisés. Obedeçam e façam tudo o que eles lhe dizem. Até aí. Vamos aí, até aí. O que o texto diz? Obedeçam e façam tudo o que eles lhes dizem. Ou seja, o problema de Jesus não é com autoridade. O problema de Jesus não é com liderança. O problema de Jesus está a partir do versículo 4, que a gente segue. Versículo 3, melhor dizendo. Obedeçam e façam tudo o que eles lhes dizem, mas não façam o que eles fazem, pois não praticam o que pregam. Eles atam fardos pesados e os colocam sobre os ombros dos homens, mas eles mesmos não estão dispostos a levantar um só dedo para movê-los. Tudo o que fazem é para serem vistos pelos homens. Eles fazem os seus filactérios bem largos e as franjas de suas vestes bem longas. Gostam de lugar de honra nos banquetes e dos assentos mais importantes nas sinagogas, e de serem saudados nas praças e de serem chamados rabis. Até aí. Isso lembra vocês alguma coisa? Os tempos atuais, talvez, né? Eu falei para vocês, a estética das nossas comunidades não ajuda no exercício do poder segundo o reino de Deus. Quando você não chegou naquela Assembleia de Deus em que tinha 25 cadeiras na frente, atrás do pastor, dos presbíteros, dos diáconos e das pessoas que participariam do culto? Quem já viu isso aí? E como é que eram essas cadeiras? Era cadeira de plástico, dobrável? Lógico que não, parecia um trono, meu parceiro. Era toda confortável, extremamente acolchoada, e os irmãos sentados no banco duro, e aqueles 15 pastores lá na frente, alguns dormindo durante a pregação, e você ali prestando atenção na reação deles a cada palavra do pastor. Todo mundo muito bem vestido, exercendo os seus lugares especiais, como diz aqui no versículo 7. Cara, será que a gente não está lendo a Bíblia? Eu tinha um pastor, na minha adolescência, em que toda vez que a gente chegava para falar o nome dele, vamos supor que o nome dele seja fulano, porque a gente está gravando. E aí, toda vez que a gente chegava para falar o nome dele, a gente falava assim... Não, tinha uns irmãos mais velhos que viram ele crescer, né? Ele foi membro dessa igreja durante um bom tempo, e os irmãos viram ele crescer e se tornou pastores, e os irmãos mais velhos chamavam ele de fulano. Fulano, ele disse, fulano não, pastor fulano. E toda vez ele corrigia os irmãos. E a irmãzinha lá de 80 anos chegava assim, e chamava fulaninho, no maior carinho. Fulaninho, ele não, fulaninho não, pastor fulano. Por quê? Porque para mim é necessário ser chamado de mestre. Cara, será que esse texto não foi lido? Olha como é que é óbvio e explícito isso aqui. Jesus está dizendo, esses caras querem lugar de privilégio. Eles querem privilégio nos banquetes. Eles querem... Quantas vezes você não chegou na igreja e estava lá aquela fila para comer no almoço da igreja e chegava assim, todo mundo sabe, deixa o pastor cortar a fila aqui, gente. Ele é o pastor. Aí todo mundo, tá bom. Aí também assim, gente, a família pastoral precisa comer antes também. Se você quer ser o maior, sirva. Então Jesus está falando aqui sobre lugar de privilégio. E aí, no versículo 3 ele diz o seguinte, olha, esses caras ocupam a cadeira de Moisés. Sabe o que Jesus está fazendo? Dando a eles honra. Porque Jesus não tem problema com isso.
Ele fala o seguinte, de fato, são pessoas que falam da palavra correta, eles estão pregando aquilo que é verdade. O problema é que eles são hipócritas e eles não vivem aquilo que eles pregam. O problema é que eles interpretam de maneira equivocada, colocando sobre o povo um fardo maior do que eles mesmos possam carregar. E eles não movem um dedo para tentar carregar isso. É aquele cara que ele é puritano ao extremo, que ele fala o seguinte, olha, os irmãos... por exemplo, é pecado o consumo de bebida alcoólica, porque ele tem um extremo problema com bebida alcoólica. E ele prefere limitar o acesso dos irmãos do que ensinar um princípio de equilíbrio, do que ensinar um princípio de discernimento. Está entendendo? Por quê? Porque ele trabalha toda a lógica eclesiástica a partir da sua limitação ou do seu privilégio. Então, assim, esses caras não estão preocupados em servir, cara. Esses caras estão preocupados em exercer poder. Cara, eu tinha um pastor, e esse eu vou citar o nome porque é um bom exemplo. Pastor Raul. Pastor Raul Negão, eu chamava ele. E o pastor Raul, cara, ele falava muito... Ele já tinha essa vivência de associação social e tudo mais. E eu lembro que, às vezes, chegava uma pessoa de rua lá na igreja e tal, e não foi uma nem duas vezes que ele falou, não, você vai pra minha casa. Colocava o cara dentro do carro dele e levava ele pra casa dele. E teve uma vez que ele levou um cara para dormir na casa dele e morou com ele um bom tempo. Eu nem sei se esse cara mora com ele até hoje. E apesar das discordâncias que nós tínhamos a respeito de alguns temas, eu sempre admirei isso nele, porque é um cara que está vivendo o que prega. Nesse sentido, vive o que prega. Porque aí você olha e fala assim, cara, faz sentido isso aí. Ele não está falando de algo impossível, ele está falando de algo tangível, relacionado ao nosso tempo, ao nosso dia a dia, ao hoje, ao agora. Tá entendendo? Perdão. Concluindo, o versículo... Voltando lá ao capítulo 20, o versículo 27, diz o seguinte, e quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo. Cara, eu gosto quando a Bíblia fala de escravidão nesse aspecto aqui. Paulo fala o seguinte, somos nós escravos de Cristo. Sabe por quê? Porque essa é uma relação invertida também. Ninguém quer ser escravo de nada. E o texto bíblico, a gente falou sobre isso também um pouco no domingo passado, quando Paulo usa o princípio da escravidão como irmandade, se fosse interpretado da maneira correta, a partir dali a escravidão já deveria ter acabado. Ou seja, trate seu escravo como irmão. Acabou, velho. Tem como você tratar um escravo como irmão. Ele é seu irmão, não é mais seu escravo. Mas quando Paulo fala, nós somos escravos de Cristo, isso é visceral. Ser escravo de Cristo é entender o seguinte, não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Amém? Tudo que eu faço por amor a Ele e por Ele. E para Ele são todas as coisas. Então, se eu exerço o poder de uma maneira equivocada, se essa palavra de alguma maneira está mexendo com o seu coração e fazendo você refletir sobre suas práticas, amém, significa que você é um escravo de Jesus. E não existe neutralidade e nem liberdade nesse aspecto. Ou você é escravo do pecado ou você é escravo de Cristo. É isso. Ou você é escravo do pecado, ou você é escravo de Cristo. E quero eu ser mais escravo de Cristo do que do pecado a cada dia. Imagino que vocês também. E o versículo fala isso. A autoridade está em servir. João 10:11 diz, eu sou o bom pastor dá vida pelas suas ovelhas. Temos aqui um exemplo claro e explícito do que é pastoreio, liderança e exercício de autoridade no reino de Deus. Dá vida pelos seus. Serviço, mano. Versículo 28, para concluir, diz o seguinte, ó. Como o Filho do Homem que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Não veio para ser servido, mas para servir. Lembra que uma vez conversando com a Renata, a gente estava falando assim, sobre uma dificuldade, eu sei que vai parecer um pouco, como é que eu posso dizer, um pouco demagogo. Eu sei disso. Mas a gente estava falando sobre a nossa dificuldade em receber certos tipos de prestação de serviço. Como, por exemplo, ela falou sobre a dificuldade dela de ir na manicure, sentar lá, né? Colocar os pés e ter uma pessoa quase que ajoelhada ali fazendo sua unha. Falei, realmente. Eu também estava falando sobre algum tipo de dificuldade que eu tenho de fazer as pessoas fazerem serviços básicos para mim. Como, por exemplo, lavar a minha própria louça. Entendeu? Que eu mesmo sujei. Com as minhas próprias mãos. E assim, eu sei que isso é demagogia. Porque se não existir uma relação justa para esse tipo de profissão, esse tipo de profissão acaba e as pessoas vão ficar desempregadas. Todo mundo pensa assim. A questão é como você lida com essas pessoas. O problema não é você ter uma empregada na sua casa. A questão é você achar que ela é sua serviçal. Tá entendendo? Isso aqui é muito importante, gente.
Porque a gente está falando sobre pessoas que desfrutam do privilégio e pessoas que posteriormente poderão ter a possibilidade de desfrutar desse privilégio. Se lá na sua, talvez você fale assim, mas hoje é eu que faço tudo e tal, mas pode ser que um dia você tenha a condição econômica de ter uma pessoa trabalhando para você. E se isso acontecer, eu quero te convidar a exercer a autoridade e o poder do reino de Deus nessa relação de trabalhador e empregador também. Uma relação de dignidade. Se você entender o princípio do Evangelho, nessas palavras aqui, nunca mais você vai permitir que uma pessoa abra uma porta para você ou sirva um copo d'água sem você agradecer. Nunca mais você vai sair de um estacionamento onde alguém te ajudou a estacionar sem olhar no olho da pessoa e falar assim, obrigado. Nunca mais você vai se negar a pagar o justo para que alguém faça um serviço para você. O Pedro Cardoso, aquele ator que interpretava Agostinho, tem um vídeo dele viralizado no Quebrando Tabu que diz o seguinte, a gente paga R$1 milhão por um apartamento sem reclamar, mas não tem coragem de pagar R$5 mil para um pintor ir lá e pintar ele todinho, porque a gente não valoriza a mão de obra, a gente valoriza as coisas. E o princípio do reino de Deus é que nós valorizemos as pessoas. Obrigado, obrigado, obrigado. E a gente não sabe nem receber um agradecimento, porque eles falam assim, por nada. Não, por nada não. Foi um sacrifício que eu fiz aqui. Entendeu? Eu faço uma comida, demoro 2 horas para fazer um alimento para você, e você me dizer, obrigado, vai dizer, por nada. Por nada não, foi realmente muito difícil. E ainda bem que você agradeceu. Você tem mesmo que agradecer. E não acredite também que quando você pedir perdão para uma pessoa, ou agradecer ela de alguma coisa, ela vai se humilhar você e falar assim, você está perdoado. Pode ser que ela seja arrogante contigo, mas isso não tira a sua obrigação, o seu dever enquanto discípulo e discípula de Jesus, de ser grato às pessoas, de ter uma relação justa de exercício, de poder e de autoridade. Se tem alguém limpando a sua casa, velho, seja grato com essa pessoa. Eu trabalho numa hamburgueria. Se você chegar lá na hamburgueria que eu trabalho e você for mal educado, ninguém vai cuspir no seu hambúrguer, pode ficar tranquilo. Mas se você for uma pessoa bem educada, pode ter certeza que vão fazer o máximo para te entregar o melhor produto. Porque quando você trabalha com gratidão, você trabalha com amor, cara. Você está entendendo? Então esse é o princípio do reino de Deus. Não é observar o nosso prejuízo, é observar o outro. É observar a satisfação do próximo. Vocês estão entendendo? Nós estamos trabalhando nessa perspectiva. Então, ser grato às pessoas é entender o princípio de autoridade e de poder no reino de Deus. Amém?